Muito bom dia, a paz do Senhor esteja com você nessa manhã de terça-feira, mais uma oportunidade, mais um dia que nós iniciamos juntos aqui. Então seja muito bem-vindo ao nosso devocional da manhã. Vamos estar lendo a palavra, orando, sendo edificados por tudo aquilo que o Senhor tem para nós aqui nesse dia, amém? Que você possa ser abençoado e edificado em todas as áreas da tua vida, que você possa realmente desfrutar da presença do Espírito Santo, te dando direção e te dando sabedoria. Graças a Deus por esse dia. Então seja muito bem-vindo. Nós vamos continuar nossa leitura lá no livro de Atos, no capítulo 6. E nós vamos ler hoje ali a partir do versículo 8. Nós falamos ontem a respeito da escolha dos 7, né? Aqueles 7 homens que foram escolhidos para servir as mesas, né? A gente falou ali a respeito das viúvas que estavam, na verdade, reclamando que elas não estavam recebendo seu sustento diário. E então os apóstolos separaram 7 homens cheios do Espírito Santo, de bom testemunho, para que eles pudessem fazer esse serviço, a fim de que os apóstolos pudessem dedicar o seu tempo à oração e ao ensino da palavra, né? Então a gente falou a respeito de que cada um tem a sua função e deve exercer a sua função no reino de Deus. Então eles escolheram um homem, e esse homem foi a que recebeu um destaque, né? Aqui no texto bíblico que a gente leu ali no versículo 5 do capítulo 6. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então aqui ele tem um grande destaque, e justamente agora a partir do versículo 8 nós vamos falar a respeito dele mesmo, do Estevão, que ele tem aqui uma história muito linda, e a Bíblia, né, relata muito isso. Lucas aqui relatou no livro de Atos aquilo que aconteceu com Estevão, e diz assim no versículo 8: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Embora Estevão não fizesse parte dos discípulos ali, dos apóstolos de Jesus, mas ele era um homem notavelmente escolhido, porque Deus, através da vida dele, operava sinais e maravilhas. Só que aqui no versículo 9, contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Os estudiosos, eles falam que esses membros da chamada Sinagoga dos Libertos poderiam ser judeus que foram libertos da opressão de Roma. Então esses judeus, eles tinham uma sinagoga que era onde eles se reuniam, e ali é onde Estevão ele falava a respeito de Jesus com a mesma convicção que tinha Pedro. Estevão também ele falava a respeito de Jesus. E o que aconteceu foi o seguinte, que eles não aceitavam que Estevão falasse a respeito de Jesus com toda a convicção que ele tinha. E esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Aqui nós vemos que realmente Estevão tinha algo muito diferente da parte de Deus sobre a vida dele. Estevão era um homem que não tinha como não notar a vida dele, não ouvir aquilo que ele falava. Embora eles resistissem, mas eles não conseguiam, né? Aqui a Bíblia diz que eles não conseguiam resistir à sabedoria com que ele falava e ao espírito com a qual ele falava. Então, Estevão aqui é um homem que realmente ele traz para nós aqui, de certa forma, um exemplo de como ser, de como viver, né? E ali no versículo 11 diz: Então subornaram alguns homens para dizerem: Ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Então eles já armaram algo para derrubar Estevão, para fazer com que ele parasse de falar. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram Estevão e colocaram no centro do problema, como se Estevão fosse um problema, como se aquilo que Estevão falava fosse um problema. E eles então agitaram o povo e levaram esse assunto para os maiorais, para os principais, para os líderes religiosos da época, né? E prendendo Estevão, levaram-no ao Sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: olha só, eu quero que você preste atenção nisso. Essas pessoas que fizeram isso eram judeus.
eram os membros da sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene, de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Ou seja, eram homens que pertenciam ao judaísmo, que era a religião da época, que adorava ao Deus verdadeiro. Só que olha o que eles fizeram. Primeiro, eles agitaram o povo, os líderes religiosos, os mestres da lei, e prendendo Estevão levaram ao sinédrio e apresentaram falsas testemunhas. Olha só, eles estavam mentindo. Aqui em cima, eles disseram, então subornaram, versículo 11, alguns homens para dizer. Primeiro eles subornaram homens para mentir. E depois ali vem, então, a confirmação do fato. Eles apresentaram falsas testemunhas que diziam, ou seja, eles mesmos não falaram, mas eles compraram outros homens para mentir. De certa forma, é como se eles estivessem mentindo. Mesmo servindo ao Deus verdadeiro, eles mentiram. Eles usaram homens para falar coisas que não eram verdade a respeito de Estevão. E diziam assim, esse homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto, olha só, parecia o rosto de um anjo. Então Estevão, ele tinha realmente algo profundo, intenso da parte de Deus sobre a vida dele. Não é surpresa que o nome dele seja destacado aqui. A gente vai ver amanhã a respeito daquilo que ele falou para aqueles homens que estavam acusando de estar falando coisas blasfemas, né? E então Estevão, ele chamava muito a atenção. E aqui a gente vai ver que Paulo de Tarso, que depois se tornaria um dos maiores pregadores da palavra, estava no meio desses homens que estavam acusando Estevão. E a gente vai ver que Paulo ele consentia com tudo aquilo que estavam dizendo a respeito de Estevão. Porque Paulo aqui, nesse momento, ainda não cria no Evangelho, ainda não cria em Jesus. Ele estava do lado daqueles que mentiam. Ele estava do lado daqueles que estavam oprimindo os cristãos, os apóstolos que falavam de Jesus. Mas Paulo, ele vai se tornar um dos maiores pregadores da palavra, e isso é maravilhoso. E Estevão estava aqui suportando tudo com aquela convicção firme no coração de que aquilo que ele estava falando era a verdade e que ele tinha dentro do seu coração, e nada ia tirar essa convicção, essa certeza e a fé que ele tinha em Jesus. Então isso é maravilhoso, né? Que a gente possa se espelhar também em Estevão como um homem de fé, de graça, de coragem, um homem de bom testemunho que realmente se preocupava com o Evangelho, em falar de Jesus, e que a gente possa ter esse mesmo coração na nossa vida diária. Amém? Graças a Deus. Então, te convido para amanhã estar aqui junto comigo novamente para a gente ver aquilo que Estevão falou. De que forma ele falou, o que ele falou. Vai ser, né, mais um dia muito especial para nós estarmos aqui juntos. Então eu quero que você esteja junto comigo no dia de amanhã também, tá bom? Vamos orar nesse momento, vamos agradecer ao Senhor, colocar a nossa vida na presença dele para que ele venha ministrar a vontade dele sobre a nossa vida, em nome de Jesus, amém? Feche teus olhos se você pode e ore junto comigo. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos por essa manhã de terça-feira tão especial, tão maravilhosa, tão singular na nossa vida. Obrigado pelo poder do teu Espírito que nos alcança todos os dias. Obrigado pelos direcionamentos que tu tem nos dado. Obrigado, Senhor, pelo cuidado que tu tem pela nossa vida. Obrigado pela tua misericórdia que se renova todos os dias sobre nós. E assim como nós vimos hoje ali a respeito de Estevão, ele tinha essa forma de falar, essa convicção que chamava a atenção das pessoas. Realmente tudo aquilo que ele falava, as pessoas não podiam resistir, elas não conseguiam combater, tentaram derrubar ele de outras formas, usando falsas testemunhas, porque realmente aquilo que Estevão falava e quem ele era realmente não passava despercebido, ele era notado entre as pessoas, e isso infelizmente causou a inveja, né, naquelas pessoas. Pai amado, que nós possamos realmente ter essa mesma convicção. A gente sabe que muitos vão se levantar contra a nossa vida, muitas pessoas não vão querer que a gente fale do teu evangelho, mas nós queremos ter a mesma convicção que Estevão tinha. Realmente ele não se deixou levar. Nós queremos ter essa mesma autoridade espiritual. Nós queremos realmente fazer a diferença onde a gente estiver. Que as pessoas não venham nos
nos notar simplesmente porque nós somos melhores do que os outros, mas não, porque as pessoas vêm nos notar pela presença do Teu Espírito Santo em nós. E que as palavras que saírem da nossa boca possam alcançar a vida a fim de trazer transformação e restauração. Por isso, Pai, eu coloco a cada um, Senhor, que está comigo, Senhor, a minha vida. Cada um de nós que aqui estamos, nós temos um propósito, sermos edificados para que a gente possa fazer a diferença na vida das pessoas. E nós pedimos que Tu venha nos capacitar pelo poder do Teu Espírito Santo e que aonde nós formos, a Tua presença esteja conosco, nos dando graça, sabedoria, discernimento e entendimento, Pai. Nós nos entregamos a Ti de todo o nosso coração, Senhor, e Te louvamos. Pai amado, agora quero colocar, Senhor, nossa família na Tua presença, Pai, a cada um que está sendo representado aqui, cada homem e mulher, Pai, nos seus negócios, no seu lar, na sua vida sentimental e espiritual. Venha trazer fortalecimento e direção, Pai, nesse dia. Abençoa o trabalho de cada um, Senhor. Deus amado, que cada um de nós possamos ser usados aonde nós estivermos e que a Tua presença sobrenatural possa estar agindo através da nossa vida. Essa é minha oração, Pai, nessa manhã. E eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Graças a Deus, que Deus abençoe a tua vida, tenha uma ótima terça-feira, que Deus te guarde em todos os teus caminhos, tá bom? Então não se esqueça de dar like aqui nesse vídeo e deixar o seu comentário, é muito importante. Se você quiser fazer parte do meu devocional diário, é só se inscrever aqui embaixo, tem o primeiro link. E também eu vou deixar um outro link, que é uma música que eu compus a respeito de Estevão. Então eu escrevi essa música e eu vou deixar aí para você poder ouvir e ser abençoado também. Vai estar aqui embaixo no link da descrição para você ouvir a música, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida. Amanhã estaremos aqui então para nós lermos a respeito ainda de Estevão e ver aquilo que ele falou. As palavras que saíram da boca dele. Vai ser um dia muito impactante, muito especial para a nossa vida. E eu peço que você convide mais pessoas para estar conosco aqui, para que mais pessoas possam ouvir isso e serem transformadas e edificadas pela palavra. Tá bom? Então amanhã, a partir das 6 horas, eu espero você para nosso devocional da manhã. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.